Vamos falar sobre grelhar carne. Agora que todo mundo já aprendeu a cortar um filé mignon e tirar as principais partes dele, limpando e cortando 5 cortes principais direitinho, eu tenho eles aqui, inclusive, vou aproveitar para mostrar como é que a gente deve grelhar uma carne. Os erros na hora de grelhar são muito comuns. Eu lembro na casa da minha mãe, a empregada fazia tudo errado e tal. Em geral, eu tenho 3 irmãs e temperava aquele tanto de bife com antecedência. Esse era o primeiro erro, porque eu sugiro que vocês não temperem a carne com antecedência, principalmente em se tratando de escalopes, ou seja, bifes fininhos, eles vão perder muito suco, porque o sal desidrata qualquer coisa. Se colocar sal com muita antecedência, é natural que ele vá perdendo líquido. E líquido é o que a carne tem de mais importante. Então, a primeira dica é: nunca tempere a carne com antecedência. Nunca faça isso com uma carne que vai ser grelhada, beleza? Bom, a segunda dica é cuidar da temperatura para selar uma carne, ou seja, criar uma barreira para que o mais importante não saia, exatamente o líquido. A gente precisa de temperatura alta. É claro que quem tem cozinha americana odeia essa parte. As mulheres em geral, credo, não gostam, muita sujeira, muita fumaça. Faz fumaça, não tem jeito, mas é importante para a carne ter uma temperatura alta para selar, criar uma parede, uma barreira para que o suco, o que ela tem de mais importante, não vá embora. Os erros antigos eram muito interessantes, porque acontecia tudo isso que eu falei, os bifes eram temperados com antecedência, e aí uma frigideira desse tamanho, ou seja, em torno aí de 28 centímetros, a minha mãe ou a empregada colocavam 40 bifes, estou exagerando, mas era muito bife de uma só vez. O que acontecia? A temperatura caía e a carne não selava, ela começa a cozinhar na água própria. Esse líquido que saía da carne impregnava na frigideira e deixava aquela borrazinha, sabor puro, tudo que não deveria ter saído da carne. E depois que a empregada, que é a minha santa segunda mãe, ou a minha própria mãe, fritavam o bife, mexendo, esfregando, furando ele, aquela quantidade de bife na frigideira, essa borra em volta da frigideira era tirada com um pouquinho de água e virava o famoso caldinho, e todo mundo adorava o caldinho. Por que adorava o caldinho? Porque ele de fato é muito saboroso, tão saboroso que ele não deveria estar ali. Ele deveria ter ficado lá no interior da carne se tudo fosse feito da maneira correta. Então deixa eu mostrar como é que se faz um bife, ou seja qual for a carne grelhada, sem desrespeitar essas etapas. E, em especial, uma última dica que eu vou dar assim que eu acabar de grelhar. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu falei, não salga as carnes, a não ser que os pedaços sejam muito grandes. Aqui, por exemplo, eu tenho, como eu falei, um Chateaubriand, um pedaço de carne muito grande, em torno de 400 gramas, e eu preciso dar uma leve salgada, porque senão depois o sal só por fora não vai chegar no centro e a carne vai ficar um pouco insossa. Então aqui é natural, mas é natural que você salgue antes. Mas se for salgar, precisa ter certeza absoluta que a sua temperatura é muito alta, para não começar a desidratar a carne e ela começar a perder líquido para a frigideira. Portanto, começa aquecendo muito bem uma frigideira, antiaderente ou não, aqui isso não vai importar. Eu tenho uma meio antiaderente, meio não. Esse trabalho eu vou acreditar para minha querida faxineira, que fez questão de limpar a minha frigideira com bombril, e aí deu nisso daqui. Mas ela ainda está funcionando e eu não vou ter cerimônia com você. Vou mostrar como é que grelha uma carne, essa é a nossa função aqui. Pronto, primeira etapa está pronta. O que isso quer dizer? A frigideira está muito quente, começa a sair fumaça, e é nessa hora que a sua mulher já começou a fazer uma cara feia, se você tiver cozinha americana, porque vai vir bronca. Então, evite a bronca, ou evitando fazer essa carne, ou explicando que isso é inevitável. A primeira gordura que a gente vai colocar é um pouquinho de azeite. E se você quiser fazer menos fumaça ainda, passe o azeite na própria carne e não na frigideira. Isso de fato vai gerar menos fumaça e vai funcionar para a sua bronca ser um pouquinho menor. Não coloque manteiga nesse primeiro momento, a manteiga queima. A gordura vegetal é melhor nessa temperatura tão alta. Eu vou pegar um medalhão, que eu já mostrei como é que tira e que corte é esse, e vou começar grelhando de um dos lados. Sem sal, sem pimenta, sem furar, sem apertar, nada.
trate ela com carinho, afinal de contas, você vai comê-la depois. É muito importante que a gente não fure a carne. Alguém, em algum momento da história, inventou um garfo de churrasco, uma coisa que você fura a carne para poder virar ou mudar ela de lugar ou até te mostrar em que ponto ela está. Essa pessoa devia ser furada por esse garfo, porque isso é um absurdo. Se você quer criar uma barreira para que a carne não perca o próprio líquido, é muito natural entender que você não pode furar, criar um túnel para esse líquido sair. Então, não use esse maldito garfo. Use essa pinça aqui, ó. Ela é bem mais útil, bem mais fácil, bem mais bonitinha e não machuca ninguém. Trata bem a carne, porque ela vai fazer a mesma coisa por você depois. Outra coisa importante, não fica virando a carne demais. Dê mais ou menos 1 minuto e meio e assim que a reação de Maillard acontecer, a gente tem um vídeo sobre o que é a reação de Maillard e por que ela é tão importante. Se liga nele lá e você vai aprender por que é importante deixar ela marronzinha de cada lado. E aí lá você vai aprender exatamente o que é isso. Mas assim que você perceber que ela já está bem grelhada, aí sim pode virar. Não fica nesse vira-vira. E eu não estou ligando o exaustor porque a gente tem áudio aqui e isso é vídeo, eu preciso respeitar. Prontinho, olha que maravilha. E aqui ela já começa a mostrar pra gente a temperatura entrando, ó. Dá pra ver aqui na lateral que a temperatura começou a agir, não chegou no meio ainda e já deixou essa crostinha, essa reação de Maillard maravilhosa por fora. Agora eu já vou dar a primeira temperada. Vou colocar um pouquinho de sal aqui em cima e um pouquinho de pimenta. Do reino, preta moída na hora. Se você não tiver ou moedor de pimenta para moer a pimenta preta na hora, é melhor não usar, tá bom? Aquilo só faz mal a já moída. Compre o seu moedor e moa a sua própria pimenta. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Vai gerar um pouquinho mais de fumaça e é nessa hora que a bronca vai aumentar um pouquinho para o seu lado. Maravilha. O máximo que você pode mexer é isso aqui, com muito carinho. Prontinho, grelhada por baixo. Agora eu vou grelhar as laterais e nesse momento eu já posso colocar um pouquinho de manteiga. É claro que a manteiga vai ajudar no sabor, mas só agora. E junto com ela, quem tiver, use um raminho de tomilho. E assim que ele é aquecido, ele começa a estourar igual pipoca. Rega a carne. E do lado que a gente não tinha temperado, pode colocar mais um pouquinho de sal. E mais um pouquinho de pimenta. A famosa poivre. Prontinho, grelhar mais um pouquinho a lateral, que já começa a pegar esse sabor espetacular de manteiga com pimenta, um pouquinho de sal e tomilho. Faltou só essa lateral aqui e a outra pontinha que está aqui em cima, onde eu estou pegando com a pinça. Pronto. Como é que o líquido vai sair aqui? Não tem para onde ir. Tudo vai ficar guardadinho dentro. E aí fica faltando dar a última dica, essa que eu deixei para o final, e é a dica mais importante. E até quem está acostumado a lidar com carne, muitas vezes esquece dessa dica e é o momento em que erra. Só uma diquinha sobre ponto de carne. Se você não sabe olhar ponto de carne, eu vou dar uma dica bem fácil e até um pouquinho engraçada, mas você vai poder tirar uma onda gigante com seus amigos. Faz assim com o dedo e pega nessa bochechinha aqui, ó. Essa bochechinha, nesse movimento da mão, vai te dar o ponto mal passado. Troca o dedo e aperta de novo, ao ponto. Troca o dedo, bem passado, e o último, tostado. Prontinho, a carne está pronta, a gente tira. Melhor impossível, muito bem selada, não há para onde
suco algum, aquela belezinha que a gente precisa. Bom, grelhamos a carne, demos uma leve limpadinha, dá para ver que ainda tem uma certa fumaça no ar, é isso que vai acontecer na sua casa, não se engane, é necessário essa temperatura alta. E aproveitei e fiz o mais importante, esse pedacinho de carne que está no ponto que eu gosto, mal passado para ao ponto, mas ainda mais mal passado, dá para ver pela diquinha que eu dei. Ficou 3 a 4 minutos parado, ele ainda está quente, mas ficou parado. Essa é a dica principal sobre carne. Muita gente que sabe tudo que eu falei antes, evita ou por algum motivo, por não saber, não faz essa etapa, não aguarda o suco voltar para os lugares, ou seja, eles estavam concentrados no centro e se espalham nesse tempo para a carne, evitando que quando você parta saia aquele líquido limpo, sujando a tábua inteira e caindo no joelho de todo mundo. Eu sempre dou esse exemplo aqui nas minhas aulas e acho legal falar para você também. Imagina o suco da carne como um tanto de minion, aquele tanto de bichinho lá dentro. Eles não querem morrer, portanto eles vão fugindo da temperatura. Se você grelhar a carne desse lado, eles vão sair lá de baixo e vão subir. Quando você vira, eles vão fazer o mesmo caminho, se mantendo, portanto, quase sempre no meio da peça. Se a gente partir a carne imediatamente, ela sai da frigideira, essa mangueira, esses minions saem de uma vez só. Não deu tempo deles voltarem para o lugar e deixar a carne naquela cor rosada, até para um pouquinho mais vermelha, que é o ponto que eu gosto. Então é importante aguardar de 3 a 4 minutos para que tudo funcione bem e os sucos se reestabeleçam na carne, evitando quando você partir aquela aguaceira na tábua. Agora a gente pode colocar mais um pouquinho de sal, lembrando que a gente não salgou essa carne no início, só durante. Maravilha. E podemos partir, vai dar para ver que a perda de líquido vai ser muito pequena. Dá uma olhadinha nessa belezinha aqui. Olha só. Cadê aquela aguaceira? Cadê a cachu? Cadê a cachoeira que todo mundo fala? Tá vendo? 3 minutos parada. Olha o ponto que ela tá. Rosada, a gente nem usou sous vide, usei uma frigideira. Claro, eu enfumacei a casa inteira, tudo bem. Mas olha como vale a pena. Muito macia, ó. E aí, não pode deixar, já peguei a minha aqui, ó. Pega uma cerveja boa, um bom vinho e... Bom, faz em casa, obedece tudo que eu falei, vai dar certo. Um abraço, até a próxima dica.